Graças a paz, irmãos. Bem, a gente fica feliz de ver vocês novamente aqui, né? E a gente passa bastante tempo sem ver muita gente, né? Tem algumas pessoas que estão mais recentes na igreja e a gente fica feliz de ter todos vocês aqui, que o Senhor possa estar realmente abençoando as nossas vidas e em meio a tantas dificuldades que o Senhor tem sempre suprido as necessidades certamente, de todos nós, né? E tem protegido a todos nós, né? Há uma frase na Bíblia que ela está escrita, dependendo da tradução bíblica que você tem, por exemplo, na Ferreira de Almeida, ela tem a repetição de 420 vezes, que é a frase, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ela está escrita aí nessa faixa, dependendo da tradução bíblica, 420 vezes em textos diferentes. Então, é provável que você já tenha lido alguns textos que começam com essa frase, né? Ou que durante o versículo você encontra essa frase, assim diz o Senhor. E qual é a importância dessa frase? É porque logo após essa frase a pessoa vai saber qual é a vontade de Deus, não é verdade? Ela vai saber o que Deus quer, o que Deus deseja, ou o que Deus pretende fazer naquele momento. Então, é uma frase que ela traz depois dela grandes verdades. Eu encontrei um rapaz esses dias que ele falou assim, ele me fez primeiro uma pergunta, né? Ele perguntou assim, irmão, na sua igreja vocês são pentecostais? Eu disse assim, sim, nós somos pentecostais, porque a igreja de Cristo, ela nasce ali no dia de Pentecostes, então, de certa forma, nós somos pentecostais, nós não usamos a mesma metodologia das igrejas que têm como principal princípio atos pentecostais, né? Então, é um pouco diferente nesse sentido. E aí ele disse assim, não, irmão, é porque na igreja onde eu estou indo, a nossa pastora agora, ela também é profetisa. E aí, sempre quando ela vai mudar alguma coisa na igreja, ela sempre diz assim, assim diz o Senhor. E aí agora nós vamos ser mais que pentecostais. Nós vamos ser ultra pentecostais. Porque o Senhor deu uma mensagem a ela e assim diz o Senhor. Então, por isso, nós vamos falar, nós vamos fazer do jeito que a pastora agora disse que é para nós fazermos, né? E eu fiquei pensando, né, no que ele me falou, assim, eu disse para ele assim, mas nem todas as vezes que alguém disse, mesmo na Bíblia, assim diz o Senhor, foi realmente o que disse o Senhor. Nem todas as vezes onde você encontra na Bíblia dizendo que alguém disse, assim diz o Senhor, realmente Deus disse alguma coisa. Você sabia disso? Nem sempre é assim. Por que essa palavra ela deve ser importante para as nossas vidas? Porque já pensou se todas as atitudes que a gente tivesse no nosso dia a dia, a gente pudesse consultar alguém e essa pessoa dissesse, assim diz o Senhor, você deve fazer dessa forma. Seria maravilhoso, não seria, irmão André? A gente só faria todo o tempo as coisas da maneira correta, né? Porque a gente teria uma base ali para dizer assim, eu preciso fazer uma determinada ação, mas será que essa ação é boa ou é ruim? E você pudesse consultar alguém e essa pessoa consultasse Deus e dissesse assim, diz o Senhor, tu farás dessa forma. Seria realmente ótimo, né? Por quê? Porque todas as pessoas têm o desejo de fazer coisas boas. Alguém aqui tem o desejo só de fazer coisa ruim? Ninguém. Por quê? Porque o nosso desejo, na verdade, é fazer coisas boas. Mas mesmo na ânsia da gente querer fazer coisas boas, a gente pode fazer coisas ruins. Ou errar, né? Ou agir da maneira incorreta.
E por que é tão difícil para nós tomarmos uma decisão correta, realmente acertada? Por que as decisões da nossa vida sempre são, às vezes, confusas para nós mesmos, né? Será que eu preciso fazer dessa forma? Ou será que eu posso fazer isso? Será que é assim que Deus quer da minha vida, né? Porque às vezes a gente olha uma situação e diz assim, não, isso aqui é bom, então se é bom é de Deus, né? E aí você vai tomar aquela atitude conforme aquilo que você pensou, porque você olhou, analisou aquela situação e diz assim, se é bom é de Deus. E ponto final, né? Mas isso foi uma avaliação própria sua. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, no versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Logo depois de Salmos, tá, irmãos? Tem gente que passou uma temporada sem movimentar a Bíblia e esqueceu onde estão os livros. Né, Budra? Então, olha só. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dele o caminho dá em morte. Ou dá em alguma coisa errada, né? Há caminhos que parece ao homem ser direito. Isso aqui parece ser bom, eu vou seguir nessa direção porque parece ser bom. Mas o final disso não é bom. Mas para o homem pareceu que era realmente bom. Por que, em geral, muitas igrejas que pregam sobre prosperidade estão lotadas? Porque o homem, ele deseja ter felicidade e prosperidade, não é verdade? É um desejo básico do homem. Ele quer ter felicidade, ele quer ter paz, felicidade, ele quer que as coisas prosperem, né? Ele quer ter sossego, quer ter, de certa forma, riqueza e coisas assim que vão gerar a ele algum tipo de bem-estar. Então, às vezes a pessoa toma atitude querendo chegar nessa situação e o resultado, no final disso aqui, não é bom. Bom, em todas as situações da nossa vida podem aparecer benefícios ou coisas que nos beneficiem. E nem sempre tudo que nos beneficia também vem de Deus. Podem aparecer vantagens que não são de Deus, né? Outro dia eu chegando em casa, eu encontrei um pacote assim, enrolado de dinheiro, num fio, né? Estava numa liga e tinha R$ 2.000. Estava no chão. Tem pessoas que dizem assim, achado não é? Roubado. Quem perdeu foi relaxado, né? Eu poderia ficar? Poderia. Eu peguei aquele pacote de dinheiro e eu abri, vi que tinha um papelzinho dentro do pacote e tinha o nome do dono do dinheiro. E eu liguei para essa pessoa já estava chorando, porque ela não sabia o que fazer, porque ela já tinha feito compras e precisava do dinheiro para pagar essas compras e não sabia onde o dinheiro tinha ficado. Entendeu? Então, naquele momento, em si, poderia ser, puxa, Deus é maravilhoso, olha só o que Deus fez eu achar, né? É meu, achei, é meu, não é verdade? Mas nem sempre deve ser dessa forma, né? Então, quando eu liguei para a pessoa, eu disse assim, rapaz, eu estou com o carro quebrado, eu brinquei, né, com a pessoa, assim, eu disse, eu estou com o carro quebrado aqui, o senhor não me empresta 2.000 para me tirar o carro da oficina? Ele disse assim, puxa, você não sabe o que aconteceu, eu fiz umas compras aqui, eu estava com dinheiro no carro, eu tenho certeza que eu coloquei o dinheiro aqui no carro, e o dinheiro sumiu, eu já procurei,
eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse assim, pois é, eu achei, o senhor não pode me emprestar esses 2.000, né? E a pessoa ficou muito feliz por ter sido eu ter achado, porque com certeza talvez outras pessoas não teriam devolvido, mesmo se soubesse a quem pertencia, né? Quem pertencia. Então, nem sempre uma coisa que parece vir fácil para nós é de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ainda em Provérbios, você vira só uma página para trás, no capítulo 13, no versículo 11. No capítulo 13, versículo 11, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esse diminui, mas o que se ajunta na força do trabalho terá aumento. Bens que facilmente se ganham, diminuem, mas aquele que é adquirido pela força do trabalho, esse aumenta, né? Mesmo coisas que pessoas te dão, nem sempre também é de Deus. Poxa, que bênção, né? Alguém me deu tal coisa, isso vai ser meu benefício. Lá no livro de Reis, no capítulo 13 de Primeira Reis, conta a história sobre um profeta. Esse profeta saiu de Judá, enviado de Deus, e foi até Betel. E ali ele tinha a função de pregar naquela cidade, e simplesmente Deus disse que a obrigação dele era pregar. Ele tinha esse propósito de pregar e sair da cidade. E assim ele fez. Foi na cidade e saiu da cidade. Mas naquela cidade havia um outro profeta velho. E os seus filhos lhe contaram que tinham visto um profeta de Deus pregando naquela cidade. E aquele senhor já de idade disse assim, por onde ele foi, né? E foi no caminho dele. E achou, a Bíblia diz que achou ele já fora da cidade, sentado debaixo de uma árvore. Provavelmente ele estava descansando, porque a jornada de volta seria longa para ele, né? E aquele homem então disse assim para ele, assim disse o Senhor a mim, né? Assim o Senhor disse, Senhor a mim, entrais novo na cidade, e você irá para minha casa, comerá o meu pão, beberá minha água, e depois você vai partir, né? Que bênção, né, irmão André? Já pensou, irmão André, você faz uma viagem missionária e no meio da viagem você está cansado e alguém te convida, né? Diz assim, irmão André, deixa para você partir amanhã mais descansado, vá na minha casa, né? Eu vou fazer um churrasco, não, um tambaqui assado lá, né, irmão André? Tambaqui assado, e você vai comer e depois você vai poder partir em paz, né? E foi aquilo que aquele profeta falou para aquele homem, né? Você vai à minha casa, você tem o privilégio de comer o meu pão, de tomar a minha água, de descansar, e depois eu vou arrumar o seu transporte para você partir. Pelo que Deus fez, você ser usado na minha cidade, né? Talvez eles tenham tido uma conversa mais profunda, porque a Bíblia ali ela está um pouco resumida a história, né? E aquele homem então foi e fez, porque aquele homem tinha dito que o Senhor tinha falado, né? Então esse é um dos casos em que alguém falou que Deus disse, quando Deus não disse. Ele mentiu dizendo que Deus tinha dito aquilo. E após aquele homem então estar lá na casa daquele homem, comendo o pão, né, tomando a sua água, e aí sim o Senhor fala com aquele profeta velho e diz assim, por que você está aqui? Foi isso que eu mandei você fazer, né? Foi isso que eu disse que era para você fazer? E então ele disse que por causa daquela desobediência do profeta ele morreria. E no dia seguinte ele morreu, porque no caminho apareceu um leão e o matou, né? Porque ele tinha desobedecido aquilo que Deus tinha falado. Mas por que ele desobedeceu? Porque ele creu que aquele homem disse que o Senhor tinha dito para ele, né? Que o Senhor tinha enviado um anjo e tinha falado para ele aquela situação e que devia ser daquele jeito, né? Devia
ele devia ficar na casa dele e aquilo não foi bom para ele. Então, mesmo situações que parecem ser muito boas, podem não ser de Deus. Mesmo situações que são muito boas, podem não ser de Deus. Outra coisa que geralmente a gente gosta muito é elogio. Você cantou muito bem hoje, ó, gostei mesmo, né? Estou falando de verdade, é um elogio verdadeiro. O Ministério de Louvor foi top, né? Todo mundo afinado aí. Quem gostou do louvor? Todo mundo gostou do louvor? Muito gostoso do louvor, né? A gente sabia que os irmãos estão em sincronia. Então, é um elogio. Elogios são bons? São ótimos, né? Todo elogio é legal. Eu não digo que elogio seja ruim em momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu digo para vocês que vocês devem elogiar mais. Elogie seus filhos em casa, elogie seus pais, elogie o seu esposo, sua esposa. Elogie os seus amigos, né, pelo aquilo que eles fazem, o trabalho que eles fazem. Se há alguma coisa boa, mesmo numa pessoa que você não conhece, elogie a pessoa. É bom para o ego da pessoa, né? A pessoa se sente incentivada a produzir mais pelo elogio, né? Em geral, se você fizer críticas, principalmente críticas destrutivas, a pessoa vai se sentir pior do que ela já estava, né? Se a pessoa cometeu um erro, por exemplo, ela já está se sentindo ruim. E se você vai lá e coloca uma crítica, ela vai se sentir ainda pior. Mas quando você elogia uma pessoa, ela vai aumentar a autoestima da pessoa, né? Porque você pode elogiar pela aparência física, não é verdade? Você pode elogiar pela questão intelectual da pessoa, daquilo que a pessoa conhece, né? Da forma da pessoa agir. Você pode elogiar pela espiritualidade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa vem à igreja e diz assim: poxa, pastor Donizete, realmente, pastor, você é um pastor maravilhoso. Eu considero realmente. Eu sempre, quando eu oro pelo pastor Donizete, eu digo assim: poxa, Deus, que bom que o Senhor trouxe o pastor Donizete para ficar no nosso meio. E porque é alguém realmente abençoado, seus filhos são abençoados, sua família é abençoada, e a igreja tem sido grandemente abençoada. Então, elogiar é sempre bom. Mas ainda assim, nem todo elogio é proveniente de coisas de Deus. Porque você pode estar elogiando ou ser elogiado por motivos errados, né? Ou por coisas indevidas. Mesmo elogios que parecem ser bons, às vezes podem não ser tão bons. Mas toda pessoa deve adquirir o hábito de elogiar sempre aos outros. Eu conheço uma história de um homem que ele gostava tanto de elogiar que os seus amigos se incomodavam com ele, porque tudo ele elogiava, sempre tinha um motivo que ele elogiava alguma coisa, né? E os seus amigos um dia, então, andando na rua, viram um cachorro com calazar, aquele todo pirento, que já está sem o pelo, já está só o couro, né? E parecia até que o cachorro estava morto, né? Deitado no chão, aquele que já está tão cansado da doença que ele já nem se levanta mais, né? A gente passa com o carro buzina e ele não sai, a gente tem que dar a volta por ele, porque ele não sai na frente, né, Jéssica? Tem cachorro que é assim, Jéssica? Aí, os amigos dele chamaram e disseram assim: olha aqui, olha só esse cachorro, olha a situação desse cachorro. Aí ele olhou e disse assim: nossa, coitado dele, e tocou no cachorro para ver se o cachorro ainda estava vivo, né? E aí, quando ele tocou, o cachorro só fez dar aquela rosnada assim para ele, né? Aí ele olhou e disse assim: nossa, que dentes lindos. Então ele achou algo que era bonito no cachorro, apesar de toda a aparência ruim, mas ele ainda tinha dentes bonitos, né? Os dentes do cachorro eram muito bonitos. Então é legal a gente elogiar as pessoas. Houve um elogio dado aos discípulos, que está registrado em Atos, no capítulo 16. Atos, no capítulo 16.
Diz o seguinte, deixa todo mundo encontrar aí, Atos, no capítulo 16, no versículo 17. E diz o seguinte: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia caminho de salvação. Olha só, era um elogio? De certa forma, sim, era um elogio diante da sociedade, né? É muito bom você ser reconhecido, certamente é muito bom, André, quando você chega nas comunidades e as pessoas dizem assim, esse homem é servo de Deus, é um elogio, né? Estão reconhecendo que é servo de Deus. E essa pessoa que elogiava, então, os discípulos, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava confirmando uma mentira? Não, estava confirmando uma verdade. E mais verdade ainda, ela dizer que eles anunciavam salvação. Era bom ou era ruim? Era bom. Não era bom? Era bom. Era um testemunho sobre os testemunhos dos discípulos. Testemunho sobre testemunho. Então, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles pregam salvação. E aí diz que isso durou alguns dias, né? Essa mulher corria sempre atrás dos discípulos e gritava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles pregam salvação. Porém, isso aqui era dito através de um espírito, né? Dito através de um espírito. Se você ler o texto, diz o seguinte, e no versículo 18 diz, isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, né? Então, algo que parecia ser até legal, né? Um testemunho sobre os discípulos, mas ali estava sendo feito através de um espírito de adivinhação. Se vocês querem saber o que aconteceu no decorrer dessa história, vocês podem continuar lendo em casa, né? O decorrer dessa história aí. Mas o objetivo era saber que, mesmo o elogio que parece ser muito bom, ele pode ter uma finalidade que não é tão boa. Quando você está em dificuldades, você sempre quer encontrar pessoas que te ajudem nas dificuldades, não é verdade? A gente pode ter dificuldades físicas, dificuldade financeira, dificuldades emocionais, e geralmente a pessoa quer se livrar, quer arrumar um meio de se livrar, né? Alguns procuram psicólogo, outros procuram viajar, procuram fazer alguma outra coisa porque quer se livrar daquele problema, né? E às vezes a gente não tem ideia do porquê a gente está passando por tantas dificuldades, né? Uma mulher falou assim, já que essa pandemia é algo que Deus permitiu para tratar aqueles que não creem em Deus, como ela falou, né, nas palavras dela. Então, a Covid devia pegar só nos que não creem em Deus. Seria uma ótima, né? Nem tanto, irmãos. Não seria tão bom assim, não. Porque talvez se revelaria muitas coisas erradas, né, irmão André? Se revelaria muitas coisas erradas. Mas, em geral, quando Deus faz alguma coisa com relação à humanidade, e a humanidade vai sofrer, também os servos de Deus vão sofrer juntos. Mesmo aqueles que não têm nada a ver com aquele problema, vão acabar sofrendo. Por exemplo, se você estudar nas histórias do povo de Israel, houve uma vez em que uma única família guardou tesouros que não poderiam ser guardados e escondeu aquele tesouro que não poderia ser pego, e eles pegaram e guardaram para si, só que toda a nação de Israel sofreu por causa daquilo. Por causa de uma única família que tinha feito alguma coisa errada, todo o resto da nação sofreu, até que se foi achado o problema, né?
Então, a gente está passando por momentos de dificuldade. Eu tenho muito problema com a máscara. Se eu passar o dia todinho com a máscara, à noite eu não durmo, eu fico sufocado o resto da noite, por causa que a gente não tem costume, né, de estar com a máscara. Então, geralmente, quando eu passo o dia todo trabalhando com a máscara, e quando chega no final do dia eu estou muito cansado e eu não consigo dormir, porque parece que toda hora eu estou me sufocando, né? Então, a gente quer sair desse problema. A gente gostaria muito que aparecesse uma vacina logo e que todo mundo tomasse essa vacina e ficasse bem, né? É o desejo de todo mundo. Então, a gente quer que passe logo aquele sofrimento, né? Em Jeremias, no capítulo 28, conta a história, você pode abrir lá, em Jeremias, capítulo 28, ele vai contar a história de quando Deus estava usando Jeremias para profetizar contra o povo de Israel. E o símbolo dessa profecia de Jeremias era uma canga de madeira, né? Aquele negócio que coloca no lombo do boi, é a canga, né? Em vários lugares do mundo vai ter cangas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é prender no pescoço do boi para que o boi possa arrastar, né, o objeto, né? E se chama canga, né? A gente chama canga. No texto bíblico você vai encontrar outro nome, mas é a canga, né, do boi. E então a Bíblia ela não relata exatamente quantos dias Jeremias usou aquela canga de madeira. Quando eu leio, na minha interpretação, tá, irmãos? Isso aqui eu estou dizendo no meu modo de interpretar, pelos textos anteriores até chegar àquele momento, eu entendo que Jeremias estava de 4 a 5 meses usando aquele negócio no pescoço. Quando eu leio, eu entendo que ele estava pelo menos de 4 a 5 meses, porque lá não diz exatamente o período. Eu tentei pesquisar para ver se eu achava alguma outra informação que desse exatamente quanto tempo ele estava com aquele negócio no pescoço, mas eu não encontrei. Matematicamente, eu encontrei mais ou menos nisso aí, porque no texto anterior, quando começa a história, diz que estava no princípio do reinado do rei Ezequias, mas não diz em qual ano desse reinado. Só diz que era bem no início do reinado do rei Ezequias. E logo no outro texto diz que, repete de novo, dizendo, no princípio do rei Ezequias, no 4º ano. Aí você entende que era no 4º ano do reinado dele, do início do reinado dele no 4º ano. E aí ele diz que estava no 5º mês. Então, se ele começou no início daquele ano, do 4º ano, ele estaria pelo menos, entendendo assim, dessa forma, ele estaria pelo menos há 5 meses usando aquele negócio e pregando a profecia contra o povo de Israel com aquele negócio no pescoço. Imagina você usar todos os dias um negócio daquele no pescoço. Provavelmente já tinha feridas, né? Algumas pessoas que compraram máscaras mais apertadas ficaram logo com marcas, né? Somente o pessoal que trabalha na área médica, né, Jéssica, que usa aquela mais apertada e que fere, né, chega a ferir realmente. Então, imagina aí você usar um pedaço de pau em cima do pescoço durante uns 5 meses, com certeza aquilo incomodava muito ele, mas ele ainda assim ele precisava usar, porque o Senhor tinha mandado que ele usasse aquele negócio ali e pregasse sobre o povo de Israel, né? Então, imagina o desejo dele de querer se livrar daquele negócio ali, né? De Deus dizer, tá bom já, né? E foi o que aconteceu. No capítulo 28, se você ler todo o capítulo, você vai ver que em um determinado momento, ele então encontra o profeta Ananias, né? E Ananias diz para ele assim, que o Senhor tinha falado com ele. Ou seja, que o Senhor tinha dado uma mensagem para ele. Ele diz assim diz o Senhor. Isso era verdade ou era mentira? Quem conhece a história sabe que era mentira. Então, foi mais uma pessoa na Bíblia que disse, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não disse nada. E ele falou o seguinte, assim diz o Senhor, vou acabar com o jugo
dos assírios sobre a nossa terra. E aí ele pega e toma aquela canga de Jeremias e quebra a canga. E Jeremias vai feliz da vida, diz, graças a Deus que o Senhor falou com o servo dele, e agora eu me livrei desse troço, né? E provavelmente ele vai feliz da vida, diz assim, graças a Deus, era um jugo muito pesado para a minha vida, né? Só que lá, quando ele vai, então, caminhando, o Senhor diz assim, porque quebraram o jugo de madeira, agora eu vou fazer um jugo de ferro. Olha só agora o problema que ele tinha arrumado para a vida dele, né? Olha o problema que ele tinha arrumado. Se carregar um negócio de madeira já estava complicado, imagina agora você carregar um troço daquele feito de ferro, né? Que ia pesar muito mais, ia ferir muito mais. Porque ele creu que aquele homem tinha falado uma verdade, quando na verdade Deus não tinha dito nada a ele, né? Talvez se ele tivesse sido mais esperto um pouquinho, ele disse, não, opa, peraí, calma aí, deixa eu conversar com Deus para saber se isso é verdade, né? Para saber se isso é verdade. Porque ele até chega a questionar com Ananias. Ele disse assim, olha, quando um profeta profetiza sobre paz, só se sabe se isso é verdade quando a paz chega, né? Só se sabe que é verdade aquela profecia quando a paz chega. Ele até chegou a questionar. Mas, ainda que ele chegou a questionar, ele permitiu que Ananias tirasse da costa dele a canga e quebrasse. E aí, a partir daquele momento ali, a gente não sabe quanto tempo ele teve que usar aquela canga de ferro, né? Mas, com certeza, foi bem pior do que o princípio, né? As dores foram ainda piores. A gente precisa, então, tomar decisões. Se o nosso objetivo hoje é aprender como tomar decisões, talvez a gente possa pensar sobre maneiras de tomar decisões, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que aonde há muitos conselheiros, há sucesso, não é verdade? Onde há muitos conselheiros, há sucesso. Eu não sei se está certo aqui a referência, mas eu creio que é em Provérbios 15, 22. Só para a gente confirmar. Isso. Provérbios 15, 22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Bom, então, levando em consideração aquele ditado que diz, a voz do povo é a voz de... Como é que é o Provérbios? A voz do povo é a voz de... É um provérbio popular, né? É um ditado popular. Só que isso não é assim. Não é assim. Por quê? Porque a sociedade em si, mesmo quando você estuda na Bíblia, quando você observa a nossa sociedade de hoje, a Bíblia vai dizer que o povo, lá em Deuteronômio, no capítulo 9, 6, diz que o povo é um povo de dura serviço, ou seja, é um povo que serve ruim a Deus. Então, você não pode tomar conselhos pelo povo ou pela sociedade. Você não pode dizer assim, eu vou fazer isso porque a sociedade diz que é para fazer. Porque é natural, porque é normal, porque todo mundo faz. Porque quando você faz alguma coisa dizendo assim, eu faço isso porque todo mundo faz. Você está levando em consideração o conselho de quem? Do povo. Porque a voz do povo é a voz de Deus, mas não é assim. Então, Deus diz que o povo, ele é de dura cerviz, ou seja, é um povo que ele serve ruim a Deus. E mesmo quando você olha na nossa sociedade atual, você vai ver que a nossa sociedade, ela tende a ir cada vez para mais longe de Deus. Por exemplo, quando eu era adolescente,
quando ainda estava na escola, havia uma matéria, havia uma disciplina chamada educação religiosa. Quem estudou educação religiosa aqui? Quem ainda teve? Tem hoje? Não tem. Já tem de novo, irmão? Já? Lá no Batista, né, irmão? No Batista tem, nas escolas que são de origem evangélica tem a disciplina. Mas nas escolas das redes públicas, eles não têm educação religiosa, mas têm educação sexual. Eles trocaram a educação religiosa e colocaram agora educação sexual. E uma vez eu perguntando para o Murilo, o que você estuda aí? Eu vi no caderno dele, né? E ele tinha colocado lá educação sexual. Mas eu abri o caderno e não tinha nada, né? Tava em branco o caderno, não tinha escrito nada, não tinha nenhuma tarefa, não tinha nada. Ainda bem. Aí, disse assim, Murilo, o que se estuda em educação sexual? Aí ele disse assim, pai, a professora fala sobre doenças transmissíveis e fala como é que usa camisinha. Entendeu? Ou seja, ensinar sobre a palavra de Deus não é mais correto. Mas ensinar educação sexual é correto para a sociedade. Então, por aí a gente vê, ele está falhando aqui, por aí a gente vê que a sociedade em si, ela tem essa tendência de ir para longe de Deus, né? Para longe de Deus. A outra coisa que geralmente a gente toma por decisão, que também é um pouco equivocado, é a questão assim, às vezes eu já vi muitas pessoas dizendo assim, a pessoa tem uma decisão para tomar e o outro dá o conselho dizendo assim, escuta o teu coração, né? E tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer o que o meu coração está pedindo, né? Então, toma a decisão pelo próprio coração. Oi. Então, toma a decisão pelo próprio coração, né? O que o meu coração está pedindo. Vamos lá para Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha só. Então a pessoa diz assim, não, eu vou fazer conforme o meu coração está pedindo, né? Meu coração está dizendo isso. Então a pessoa está tomando a decisão pelo próprio coração. Só que a Bíblia está dizendo que quando você toma essa atitude, ela está dizendo assim, olha, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. E mais corrupto do que todas as coisas. Então, a gente não pode tomar isso pela nossa decisão, né? Então, a gente percebe que o quanto é difícil a gente tomar decisões baseadas naquilo que Deus deseja para a nossa vida. Como é dificultoso para nós entendermos qual o padrão de Deus. Então, para a gente ter essa noção realmente do que é a vontade de Deus, a gente precisa conhecer mais do próprio Deus. A gente não tem como agir conforme a vontade de Deus se a gente não sabe qual é ela. Então, para você agir conforme a vontade de Deus, você precisa saber qual é a vontade de Deus.
E a gente vai estar lendo agora no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17. Ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui é o desejo do Senhor para nós, né? O desejo de Jesus Cristo para nós é que Deus nos santifique na verdade. E logo em seguida ele diz aonde encontrar a verdade. É isso que ele está dizendo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele dá o propósito e dá o fim. Santificar na verdade, e a palavra do Senhor é a verdade. Nós vamos estar lendo ainda lá em... Deixa eu só verificar aqui. No Salmo 119, nós vamos estar finalizando lendo o texto que vai do versículo 11 até o versículo 17. Salmo 119, versículo 11 até o 17. Todos encontraram? 119, Salmos 119, de 11 e 17, diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com toda a riqueza. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então, aqui, nesses versículos, está aqui o desejo de Deus para nossas vidas, que a gente realmente possa conhecer mais da palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor para não pecar contra Ele, né? Ou seja, para a gente não ter um momento de repente, a gente dizer Deus disse alguma coisa, quando na verdade Ele não disse, ou fazer alguma coisa que a gente acha que é bom, mas que o fim daquilo não é bom. Que a gente aprenda a não confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso e ele é corrupto. E o nosso coração precisa ser tratado, né? E não há uma outra maneira de tratar os nossos pensamentos, de tratar o nosso modo de viver, de tratar as nossas atitudes sem conhecimento da palavra de Deus, sem saber o que Deus deseja para nossas vidas. Então, eu falei para aquele meu amigo, eu disse assim, olha, muitos profetas houveram no passado, e muitos deles sempre diziam, assim diz o Senhor. Mas nem todas as vezes que foram ditas eram palavras que realmente vinham do coração de Deus. E houve sofrimento pelas pessoas que agiram conforme aquela palavra. E eu disse para ele,
você crê que realmente a sua pastora hoje é uma profetisa? Aí ele disse que cria realmente. Ele disse assim, então leia mas a palavra de Deus, para que você compreenda se o que ela está dizendo realmente é de Deus. Aí eu falei para ele, isso que ela está fazendo hoje é bíblico? Aí ele disse, irmão. Eu disse, é bíblico em que parte da Bíblia? Aí ele disse, eu não sei. Eu disse, sabe por que você não sabe? Porque você não quer ler. Você quer só ouvir aquilo que as pessoas falam, sem saber se aquilo realmente é o que Deus deseja para a vida de vocês. Então, antes de tudo, busquem a Deus e leiam e meditem na palavra do Senhor. Amém.